Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui em mais uma aula. Hoje é a nossa terceira aula da série de aulas sobre dependência emocional, sobre como você cura a dependência emocional aí na sua vida. E hoje nós vamos estar falando sobre o quinto e último perfil. Eu sei que o mês de abril a gente falou muito sobre dependência emocional e ainda tem muita coisa para a gente falar. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando disso, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu me atualizo sobre esse tema, mais coisas tem para vocês aplicarem no dia a dia, para vocês aplicarem nos seus relacionamentos, na vida profissional, na vida sentimental, e que vai gerar transformação e mudança de resultado, mudança de comportamento, mudança nos seus sonhos, na sua forma de viver a vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre quinto e último traço, já falei para vocês, mas antes de eu revelar eles, eu vou fazer um overview, que é um resuminho rápido aqui para quem está na aula pela primeira vez. O que é dependência emocional, Ariana? É de comer, é de beber, nunca ouvi falar, mas não sei o que é, eu ouço muita gente falando, mas não entendo. Gente, a dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridades que faz com que você viva a sua vida em função dos outros, em função de outras pessoas. Nossa, Ariana, é mais de uma pessoa? Mais... Como assim dos outros? Pode ser de uma pessoa, você vive em função da vida da sua mãe, da vida do seu pai, da vida do seu filho, da vida de alguém que, inclusive, já até morreu, mas você está aí esperando validação daquela pessoa, você está vivendo em função da vida de outra pessoa, tá bom? E também pode ser de outras pessoas. Você pode sim ter dependência emocional com mais de uma pessoa, tá? Já vi casos de mãe que tem dependência emocional com o filho, que tem dependência emocional com a filha e diversas outras situações, tá? A gente precisa analisar caso a caso. A dependência, ela faz com que a gente deixe de lado os nossos sonhos, os nossos desejos e amor próprio para viver em função das expectativas e opiniões dos outros, tá? Então, vamos supor, é a pessoa ali, né, que fez uma faculdade porque era o sonho da mãe ou era o sonho do pai. Muitas vezes essa pessoa nem queria ter feito o curso que fez, ou uma pessoa que trabalha ali ao lado da família, porque ela acredita que ela deve a vida dela, né, aos pais que deram a vida para ela. E, gente, houve uma frase essa semana que mexeu, assim, com a minha mente. Eu fiquei pensando muito, refletindo muito nessa frase. E vai fazer vocês refletirem aí também, que é: toda gratidão que gera obrigação é uma prisão. Então, se você aí acredita, né, que você precisa ser grato às pessoas, mas você se sente obrigado, a ser grato, cuidado, porque isso pode estar te colocando numa prisão, tá bom? A gratidão, ela precisa ser livre, a gratidão, ela precisa ser uma expressão de liberdade, uma expressão de um afeto realmente com as emoções curada, tá bom? Então, aqui, vou fazer um resuminho também sobre os padrões, né, que a gente vê sobre os traços de caráter. Aqui nós temos os 5 traços de caráter com as suas 5 dores emocionais, os 5 padrões que a gente vai ver se repetindo, que é o esquizoide, com o padrão, né, do medo da rejeição, tem medo de ser rejeitado, tem medo de se sentir inadequado, de acreditar que ele está sempre incomodando. Então, por todos esses medos, o esquizoide, ele pode, mesmo ele sendo um traço racional, ele pode desenvolver a dependência emocional, como eu expliquei nas aulas passadas, tá bom? Segundo traço que nós vamos observar também é o traço oral. E o oral, para ele fugir da dor do abandono, muitas vezes ele vai se submeter a relacionamentos tóxicos, ele vai se submeter a sempre agradar o outro, a fazer de tudo para que o outro não deixe essa pessoa. Então, é aquela pessoa que está no casamento por anos e anos, onde ela sofre violência física, violência psicológica, violência emocional. É aquela amizade que a sua amiga sempre te critica, ela sempre expõe os seus defeitos, ela sempre te puxa para baixo. Também é um relacionamento de dependência emocional, tá bom? E o oral, ele se submete a isso
por medo de se sentir só, por medo de não ter outras amizades, por não ter um reconhecimento do valor dele, e ele acaba se submetendo a esses tipos de situações. Já o psicopata, a dor principal desse traço é a dor da manipulação. Então, todas as vezes que essa pessoa ela vê ali que ela tem uma dívida emocional com o outro, ela pode se submeter também. Então, um alerta. A maioria das pessoas acha que o esquizoide, que o psicopata e o rígido, eles não têm dependência emocional, eles não desenvolvem, tá? E todos os perfis desenvolvem dependência emocional, tá, gente? O que muda é o quê? O perfil predominante que a gente vai observar em cada um deles. O perfil que a gente vai analisar hoje, vocês vão ver que todos os 5 perfis, eles podem se encaixar nesse perfil, tá bom? O masoquista, ele vai, né, para fugir da dor da humilhação, ele vai se submeter ao quê? A sempre estar servindo o outro, a aguentar o peso emocional das outras pessoas, se sentir o responsável por resolver o problema do mundo, né? O masoquista que ele é muito considerado ali o campeão, porque manda tudo para mim que eu sou o resolve tudo. Ele preocupa mais com o problema do outro do que com os próprios problemas. Já o rígido, para fugir da dor, da traição, a gente vai perceber ali que ele pode desenvolver a dependência emocional, principalmente com pessoas do sexo oposto, tá? Então, a mãe desenvolver dependência emocional com o filho, com o marido, com o pai. Já os homens, né? Pode desenvolver dependência emocional com a mãe, com a filha, com uma irmã. Ontem eu estava acompanhando um caso de um homem de 42 anos que ele é completamente casado com filha, mas ele é completamente dependente emocional da irmã mais velha. A irmã mais velha sustenta, paga o aluguel, faz várias coisas, mas por quê? Porque ele tem um padrão de sempre depender de alguém. Enquanto esse padrão não for quebrado e rompido, ele só vai repetir esse ciclo, tá bom? Então, hoje apresento aí para vocês, né, o nosso quinto e último perfil, que é o perfil culpado. Como assim, Ariana? Essa pessoa aqui, gente, ela se sente culpada por tudo o que acontece no universo, né? Pelas coisas darem errado com a família, pelas coisas darem errado no trabalho, pelas coisas darem errado nas amizades. Em tudo, essa pessoa ela carrega uma culpa muito grande, tá? E a gente vai observar que a culpa ela nos impede de avançar muitas vezes em diversas áreas da nossa vida, tá bom? E de onde que vem, Ariana, essa sensação de culpa? Como que eu sei? Como eu sei que eu tenho, né, esse perfil ativo aqui na minha vida? Quando você acredita que tudo o que acontece de errado ao seu redor, perto de você, é culpa ou responsabilidade sua. Ah, poxa, o pneu do carro da minha mãe furou e ela me ligou para eu ajudar ela. Você acredita que o pneu ter furado foi uma culpa sua. Ai, porque eu não troquei o pneu. Ah, porque passou da hora de trocar aquele step, de, sabe, de trocar, de comprar outro, de fazer a manutenção. E muitas vezes, mesmo sua mãe tendo o seu pai, mesmo eles tendo disposição física, capacidade, né, saúde, para eles mesmos resolverem os problemas dele, você se sente o responsável. E aquela culpa vem sobre você e te paralisa. Você deixa com que aquilo venha com um peso muito grande e te faça sentir esse peso da culpa. 2, aprende que precisa cuidar de algo ou alguém para você se sentir amado ou amada. Então, aquela pessoa que você só se sente amado quando você está cuidando de alguém. Isso daqui vai ser muito comum. A gente fez até a enquete lá na comunidade hoje, né? é, sobre quais perfis, para se sentir amado, precisa estar sempre cuidando de alguém, precisa estar sempre cuidando de pessoas, que é o perfil masoquista e oral, tá? Lembra que eu falei que todos os traços de caráter vão se encaixar aqui no perfil culpado, então fica aqui até o final que vocês vão entender o porquê disso. Terceiro, está sempre pedindo desculpas, mesmo quando não fez
nada de errado. Gente, eu tinha esse hábito muito grande em mim, no meu subconsciente, né? Mesmo não tendo feito as coisas erradas, estava sempre pedindo desculpa. Nossa, desculpa, nossa, desculpa. E o que isso representa? O que isso revela, né? A culpa. Aquela pessoa ela se sente culpada por tudo. Ela não fez as coisas de errado, ela não fez nada de errado, mas é aquele peso que vem no subconsciente dela fala: você só faz coisa errada, você está sempre errado, você está sempre incomodando as outras pessoas, tá bom? Então, esse é o terceiro ponto aí também do perfil culpado para você identificar esse perfil. 4. A vida dele trava, não consegue sonhar porque ele acha que não merece, né? Eu conversei aqui no início da aula com uma pessoa, e ela realmente está travada. Então, muitas vezes, por que que a gente trava? Porque a gente não tem um senso de merecimento. O seu valor é tão baixo, você ouviu tantas coisas dos seus pais ou das pessoas que te criaram, dos seus professores lá na infância, que você repetiu isso por muitos e muitos anos na sua vida e você realmente acredita que você não merece, que você não pode cobrar o valor que você pretende cobrar pelo seu trabalho, que você não merece morar numa casa melhor, que você não merece fazer aquela viagem dos sonhos, que você não merece ser feliz, ter um relacionamento feliz e diversas outras situações, tá bom? Vai de cada caso. Então, a gente precisa realmente analisar os pontos cegos, os pontos invisíveis que cada pessoa traz consigo em decorrência da culpa, em decorrência da dependência emocional. 5. Acredita ter feito algo errado e que merece ser punido ou castigado. Quem tem o perfil culpado, ele acredita na cabeça dele, principalmente quando as pessoas estão rejeitando ele, ou estão abandonando, estão fazendo alguma coisa e colocando os traços dele na dor, ele acredita que ele fez algo de errado e que ele precisa ser punido, que ele precisa ser castigado. E vocês vão entender por que que isso acontece, tá? É, sexto, tô indo pro sexto já, gente. Quem tá anotando aí. Assume responsabilidade por coisas que não têm nada a ver com ele. Eu já fui muito esse perfil sexto aqui, tá? Era responsável por resolver o problema do vizinho que mal olhava para mim. Eu era responsável por cuidar, de coisas que não tinham nada a ver com a minha vida. Por quê? Porque acreditava que, eu preciso ser útil, preciso estar servindo o outro, preciso estar resolvendo o problema do outro, mesmo o outro nem pedindo ajuda muitas vezes, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque muitas vezes você está aí assumindo um papel de de responsável por coisas que não são da sua responsabilidade, e isso pode estar te travando, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente falar do perfil culpado, tá, gente? Eu vou ser bem breve, porque tem muita coisa para eu falar aqui para vocês, mas é importante a gente saber a origem dessas dores, saber quando essas dores são percebidas, quando elas estão assim mais evidentes, tá bom? Quando elas surgiram, Ariana, como que eu sei que eu tenho esse perfil? Quando esse perfil surgiu na minha vida? Ou todos os perfis, como a gente conversou nas aulas passadas, eles surgem na infância. Só que cada um deles vai variar de acordo com o que a criança sentiu, com aquilo que foi mais intenso e que traumatizou aquela criança, deixando registrado no subconsciente dela, na mente dela, tá bom? Então, esse perfil ele começa lá na infância, quando a criança ela é punida por algo que ela não tinha culpa, ou cada vez que essa criança errava e os pais tinham reações exageradas com ela, até castigando severamente, tá? Aqueles pais que, por falta de conhecimento mesmo, ignorância no sentido de conhecimento de como educar os filhos, de como impulsionar o desenvolvimento daquela criança, muitas vezes eles eram severos. Aquela criança, né, fazia alguma coisa de errado, os pais não tinham sabedoria para corrigir aquela criança, eram agressivos,
ou aquela criança acompanhou muitas discussões, muitas brigas dentro de casa, tá? E também quando a criança ela é punida de uma forma muito severa por algo que muitas vezes nem foi ela. Quem aí não tem um irmão mais velho que aprontava mais e a culpa recaía sobre o irmão mais novo, ou vice-versa, né? Ou aquele irmão que os pais tinham que trabalhar e deixavam ele ali para cuidar dos irmãos mais novos. E se alguma coisa acontecia com esses irmãos mais novos, ele apanhava, ele ouvia palavras assim que machucavam aquela criança, que ofendiam, que humilhavam, que expunham aquela criança, né? Quase travei aqui, gente. Mantinham aquela criança ali num sistema muito severo, tá? Num sistema severo, num sistema ditador mesmo, aqueles pais não deixavam aquela criança ser criança realmente. Impunham responsabilidades que aquela criança não tinha condições, não tinha capacidade de suportar. Outro comportamento também que a gente vai observar é o quê? Para a criança ser amada, ela tinha que ser castigada ou tinha que fazer alguma coisa para ser perdoada, para receber de volta o amor do pai e da mãe, tá? Então, quando essa criança ela percebia que mesmo ela fazendo alguma coisa errada, mesmo os pais agredindo essa criança, sendo violentos com ela acreditava que aquilo dali era a forma deles de amar ela, ela cresce acreditando que esse é o padrão correto, tá? Então, sempre que a pessoa ela tem essa necessidade de estar sempre pedindo desculpa, porque ela acredita que ela sempre está errada, que ela sempre precisa ser perdoada, para ela receber de volta o amor, seja da mãe, seja do pai, seja de algum amigo, seja do relacionamento amoroso, de filhos, enfim, diversas situações que a pessoa vai o quê, gente? Eu sempre falo para vocês, repetir padrão. Enquanto esse padrão estiver lá no subconsciente desse dependente emocional, ela vai acreditar que ela só vai ser amada, ela só vai ser valorizada quando essas coisas aqui acontecerem na vida dela, tá bom? Isso vai se repetir, então, na vida adulta, para o quê? Para essa pessoa se sentir amada. Então, ela acredita que para ela se sentir amada, ela precisa sofrer, ela precisa resolver o problema de todo mundo, ela precisa ser castigada, ela se culpa, né? Ela carrega um peso de culpa muito grande com ela, tá bom? E também, aquela criança lá, né? A gente vai observar que aquela criança, ela tinha muito medo de desagradar os pais. Então, hoje mesmo, na vida adulta, o principal medo dessa pessoa é de desagradar as pessoas, é de desagradar as pessoas que estão ao redor dela, tá bom? Então, já gravem aí, esse perfil, ele vai estar presente em todos os traços de caráter. Tanto no esquizoide, por sentir que está incomodando, por sentir que muitas vezes vai precisar agradar, vai precisar fugir de confronto para se sentir amado. O oral, a mesma coisa, a gente sabe que o oral ele tem, né, uma facilidade em cuidar das pessoas, em amar em excesso, inclusive. Gente, até a gente fala que amor nunca é demais, né? Mas sim, um amor de um dependente emocional, ele pode ser um amor doentio, tá bom? E amor doentio já deixa de ser amor, né? O amor ele tem que ser saudável, tem que gerar vida, tem que gerar liberdade nos relacionamentos, tá bom? Então, gravando que esse perfil ele surge lá na infância, principalmente quando a criança ela vivenciou, ela lidou com muitos conflitos entre os pais, um ambiente de discussão, um ambiente em que um pai brigava com o outro na frente dessa criança também, ou brigava com essa criança na frente ali de outras pessoas também, expondo aquela criança uma vergonha muito grande, né? Aí para o traço masoquista. E a criança também acreditando que para agradar o pai ou a mãe, ela precisava o quê? Ser punida, ser castigada, e ela acreditava que aquilo dali era uma forma de amor também. E é claro que a gente sabe, né, gente, que os pais precisam realmente disciplinar os filhos, ensinar ali o que é certo e o que é errado, mas quando isso é feito de uma forma errada, quando isso é feito de uma forma violenta e agressiva, está traumatizando também essa criança, tá bom? E aí eu trouxe em todas as aulas quais traços de caráter tem
mais tendência, né, a ter cada um dos perfis. Então, só reforçando aí, eu trouxe até uma imagem aqui para vocês gravarem. Tem o esquizoide, tem o oral, tem o psicopata, tem o masoca e tem o rígido. Todos eles podem estar presentes no perfil culpado, tá bom? Quando a gente fala dos traços de caráter, a culpa, então, vai ser algo unânime, vai estar presente em cada um dos 5 traços. E o perfil culpado, ele pode ser percebido em proporções mais intensas ou menos intensas, a depender ali de qual traço essa pessoa tem predominante na mente dela, tá bom? Então, onde cada um dos traços vai desenvolver o perfil do culpado de uma maneira diferente. Então, poxa, o esquizoide, ele vai desenvolver esse perfil, mas não tão intenso quanto um oral, quanto um masoquista, quanto um rígido, por exemplo, tá bom? Vai estar presente, mas não com tanta evidência. Tá, aqui. E aí, eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Primeiro, eu quero que vocês respondam aqui no chat, ó. Quem aí se identificou com esse perfil do culpado? Respondam aí, gente. Quem se identificou com esse perfil, ou pelo menos um comportamento, fala, nossa, algumas fichas estão caindo aqui. Respondam aqui no chat, que eu quero ver. E aí, agora que a gente falou desse perfil, o que que a gente faz agora, né? Em alguns comportamentos, sim. Isso mesmo. E essa culpa pode estar impedindo você de avançar, de ir para a vida, né? A gente fala que quando a gente está paralisado, a gente está regredindo, a gente está retrocedendo. E retroceder, gente, pensa aí, que retroceder é como se você estivesse colocando, né? Como se aquele bebê ali estivesse voltando pro útero da mãe. Aquela pessoa que não consegue avançar, que não consegue ir para a vida, que não consegue se desenvolver como um adulto saudável, tá? Então, pare e pense que toda vez que você está paralisado, você está tentando voltar para o útero, e voltar para o útero gera morte. Tanto para um bebê quanto para a mãe, né? Pensa aí, o bebê depois que ele nasce, ele tem que seguir para a vida. Voltar gera morte, tá? Me identifiquei bastante, cuidei dos meus irmãos e da vida deles, até depois de casada, não tinha vida. Agradar aos pais, sobretudo, sempre ter que fazer tudo certo e cuidar de responsabilidades que não condiziam com a minha idade. Exatamente, é sobre isso. E isso hoje faz com que você tenha esse perfil ativado dentro de você, até que você, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos que você pode colocar em prática redundante, né? Mas é realmente para você pegar isso daqui, colocar em prática e começar a destravar algumas coisas na sua vida. Mas, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou preparando, inclusive hoje eu estava mexendo nele. Eu quero mudar o nome, tá? Mas a gente está elaborando um protocolo de combate à dependência emocional, que ele vai ficar muito completo, que a gente vai entregar no final das nossas séries de aulas sobre a dependência emocional. E só vai receber quem estiver nas aulas, quem estiver na aula ao vivo que eu vou entregar. Então, é importante que você esteja acompanhando as aulas ao vivo. Não vou mandar na comunidade, não vou mandar em nenhum outro lugar, nem no Instagram, em lugar nenhum, só na aula ao vivo, tá bom? Então, se você quer receber o protocolo de combate à dependência emocional, você precisa estar acompanhando as aulas. Não vou revelar também qual aula eu vou liberar esse protocolo, mas ele está quase saindo do forno. Então, já fica aí o spoiler e a dica para vocês. Então, vamos lá, gente. O que que a gente faz agora que a gente descobriu esse perfil que existe, esse perfil que está presente em todos os traços de caráter? E agora, Ariana, o que que eu vou fazer? É, Aqui. Acho que tá falhas de bastidor aqui, gente. Vamos lá. Primeira coisa, né? Lembrar, ter a consciência, trazer, né, para fora da sua mente, colocar, seja no papel, seja no celular, no bloco de notas ou falando em voz alta, tá? Que a culpa dos problemas do mundo não é sua.
Você precisa desenvolver essa consciência. A culpa dos problemas do mundo não é sua. A sua culpa é somente aquilo que cabe a você resolver, os problemas que você tem para resolver, tá bom? E ainda assim, elimina esse termo culpa. Nossa, eu estou me sentindo culpado. Não, eu sou responsável por isso que está acontecendo. Estou colhendo aquilo que eu plantei. Não, sabe, tira, elimina essa palavra, evita, fala, eu sou culpado, eu sou culpado, eu tenho culpa de tudo. Começa a mudar a nossa boca, as nossas palavras, elas geram vida, tá bom? E aquilo que você está falando está gerando uma realidade para você. 2, você não precisa sofrer para se sentir amado, tá? Se você acredita que você só é amado quando acontece algum problema com você, quando você está resolvendo o problema das pessoas, quando você está sofrendo, né? Tem um perfil vítima, ele não é um dos perfis aqui do dependente, né? Mas ele é um comportamento que se reflete na dependência emocional. Que a vítima é o quê, gente? Tá sempre sofrendo, é, tudo acontece com ela. A vida dela está sempre cheia de problemas, está sempre cheia de perrengue. Por quê? Porque ela acredita que para ela ser amada, ela precisa sofrer. Quando eu estou sofrendo, as pessoas me veem. Quando eu estou sofrendo, as pessoas oferecem ajuda. Quando eu estou sofrendo, as pessoas me amam, tá bom? Então você não precisa sofrer para se sentir amado. Você pode ser leve com você. Esse peso da culpa, a primeira pessoa que coloca esse peso sobre nós somos nós mesmos, tá? E eu falo isso com muita propriedade, né? Eu já falei para vocês, eu colocava muito peso, eu era muito rígida, eu era muito severa comigo mesma. E é claro, gente, ai, agora eu vou ser super leve, um travesseiro de plumas, né, na minha vida. Não estou falando nesse sentido, mas errou. Pega leve com você mesmo. Poxa, errei aqui, mas vou consertar o meu erro. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Não acredite que eu vi um caso essa semana que a pessoa estava tentando parar de fumar, mas ela estava com uma culpa tão grande, que ela ficava 10 dias sem fumar, no 11º ela recaía, e aí ela desistia nesse processo, porque a culpa de ter falhado no 11º dia era maior do que a celebração dela ter ficado 10 dias sem fumar, por exemplo. Então, isso você aplica com cada caso, né, na sua vida. Eu estou dando um exemplo bem simbólico aqui para você. É, você merece ser feliz e se livrar de toda a culpa que carrega. Enquanto você acreditar que realmente você precisa sofrer, que realmente a sua vida precisa ser difícil, que a culpa do problema do mundo inteiro é sua, você não vai conseguir se livrar, desse perfil aqui. E a culpa vai continuar te paralisando, tá bom? Você pode ser quem você é sem culpa. Poxa, Ariana, eu sou mais devagar para fazer alguma coisa. Para de se comparar. Provavelmente você está se comparando com alguém que é muito mais rápido. Entenda que você tem um perfil. Entenda que você tem uma criação diferente do que o outro. Que você tem um desenvolvimento intelectual, emocional, sentimental do que o outro. Tá bom? Então, pare. Ontem eu li uma reportagem muito interessante, mas basicamente, para você parar de se comparar, é o quê? Não se compare com se você foi uma pessoa que não tinha calçados para correr uma maratona, não tinha pais que estavam ali torcendo por você na torcida. Se você não tinha um personal, se você não tinha um treinador ali do seu lado te treinando, tá bom? Não se compare com quem teve tudo isso e correu uma maratona muito antes de você. Então, olhe para suas condições hoje, tá bom? Não fique olhando apenas lá para suas condições do passado. Olhe para aquilo que você tem na mão hoje, para que você consiga, né? Sonhar sem peso da culpa. E você também pode parar de se auto-punir, tá bom? Esse aqui é só alguns exemplos do que eu trouxe para vocês aí. Vocês podem fazer muito mais do que isso, mas é claro que uma aula aqui de 1 hora, de um pouco mais do que 1 hora, não é suficiente para a gente exaurir, para a gente esgotar tudo aquilo que a gente pode colocar em prática para vencer a dependência emocional, tá bom? E agora, para a gente finalizar, eu quero. Ai, Jesus, passou aqui. Eu quero que vocês, né, quem puder, claro, pegue caneta e papel
para a gente fazer um exercício rápido aqui. Para a gente fazer um exercício rápido, tá bom? E eu vou falando aqui com vocês, e vocês vão